Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Olá, galera! Eu sou a professora Jade, sou professora do curso Sou Marinheiro na disciplina de Língua Portuguesa. Vamos embarcar na aula de focalização discursiva? A focalização discursiva é importante nós estudarmos para interpretarmos melhor o texto. Porque um autor, ao escrever um texto, ele tem uma finalidade, um objetivo. Para isso, ele faz algumas escolhas linguísticas e discursivas. Dentre elas, a escolha da pessoa discursiva, cujo texto receberá maior foco. Por exemplo, um texto escrito em primeira pessoa do singular é um texto muito subjetivo. Ele tem uma intensa carga emocional, uma baixa credibilidade social e o autor se projeta explicitamente no texto, por meio de pronomes e verbos. Exemplo: na minha opinião, o preço dos alimentos está tão elevado que me motiva a fazer dieta. Então aqui o autor expressou sua opinião, claramente a respeito do preço dos alimentos. Um outro tipo de focalização discursiva é quando o texto utiliza a primeira pessoa do plural. Neste caso, o texto fica oscilando entre a objetividade e a subjetividade. Há uma argumentação compartilhada, uma adesão do leitor ou interação com esse. Desse modo, o autor responsabiliza o leitor pelo conteúdo, devido a esse compartilhamento argumentativo. Há uma argumentação social e, por isso, uma alta credibilidade. Então, observemos esse exemplo sobre o mesmo assunto da focalização anterior. Acreditamos que a alta no preço dos alimentos deve-se às fortes chuvas que estragaram as plantações. O verbo acreditamos está conjugado na primeira pessoa do plural. Quem é que acredita? Nós. Só que a pessoa discursiva nós é formada por eu, tu e ele. Então, é nós. Dessa forma, o autor acaba incluindo o receptor nessa mensagem. Então, acaba responsabilizando o leitor sobre aquela opinião descrita no texto. Um tipo de focalização discursiva muito comum em textos jornalísticos e científicos é o da terceira pessoa, no singular ou plural, lembrando que há quase nenhuma diferença nas características intencionais quando alterna da terceira pessoa do singular para o plural, diferente da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural, tá? Então, um texto escrito em terceira pessoa, ele é um texto mais impessoal, objetivo, e o autor não se manifesta explicitamente no texto. Não há opinião do autor em textos escritos com esta focalização. Há um maior nível de formalidade linguística e alta credibilidade argumentativa. Exemplo: o preço dos alimentos aumentou 15% no acumulado desde o início da pandemia, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Além dele trazer uma citação de uma autoridade, o IBGE, um dado numérico, ele utilizou também da terceira pessoa, no singular. O preço aumentou. Quem aumentou? Ele, o preço. Então, isso dá um maior caráter de veracidade à informação. Também há focalização discursiva em segunda pessoa do singular ou plural. Os textos que são escritos com esta focalização há uma maior interação com o leitor, há um menor grau de formalidade do texto e uma maior acessibilidade leitora. Por quê? Porque há a presença de marcas linguísticas como formas imperativas, vocativos, pronomes de tratamento que aproximam o leitor do texto. Então, observe esse exemplo retirado do texto Aura, do Carlos Fuentes. Você veste a camisa, passa um papel nas pontas dos seus sapatos e escuta. Desta vez, o aviso do sino que parece vaguear pelos corredores da casa e fecha a porta. Você olha para o corredor. Aura anda com o sino na mão
inclina a cabeça para vê-lo, lhe diz que o café da manhã está pronto. Aqui nós podemos observar a marca, por exemplo, do uso do você, que é um pronome de tratamento. Com o uso do você, que seria o correspondente à segunda pessoa, né, do singular, acaba aproximando o leitor. Observe, você olha para o corredor, dá a impressão que o leitor que está lendo esse texto está dentro dessa situação discursiva. Então, hora do exercício para verificarmos como é cobrado a focalização discursiva nas questões de interpretação de texto das provas do processo seletivo da Marinha. Então, a questão 31, ela foi retirada do processo seletivo de 2021 do Fuzileiros Naval. É uma questão de interpretação de texto, de um texto chamado A Cadeirinha, de Afonso Arina. Então, o enunciado da questão é: marque a opção que apresenta, de acordo com o texto, a visão do narrador sobre a cadeirinha. Então, depois vocês procurem a prova do processo seletivo de 2021 de Fuzileiros Naval e leiam o texto todo, o conto A Cadeirinha, que vocês conseguirão compreender o contexto geral. Em síntese, é um texto com função conativa, apelativa, né? Em que o narrador, ele apela para a cadeirinha morrer logo, se desfazer logo, é uma cadeirinha de estimação, para que essa cadeirinha não vá parar no museu, porque não valerá a pena. Então, resumidamente, é esse o enredo. Então, vamos ver a visão do narrador sobre a cadeirinha. Qual das alternativas melhor sintetiza? Então, A. De acordo com o narrador, a cadeirinha, por já estar ultrapassada em relação à época de então, deve ser aniquilada, assim como os seres vivos que também desaparecem ou se transformam em seres mais aptos ao ambiente atual. Nesse texto, ele compara, né, o processo de vida dos seres vivos ao processo da cadeirinha. Então, é possível que seja essa. B. Para o narrador, a cadeirinha, por ser um objeto sem valor para o mundo atual, pode ser exterminada, já que não tem mais serventia para a vida palaciana e nem para exposição nos museus. Essa daqui está incorreta, pelo fato de que ele fala que até poderia ir para o museu, mas ela ficaria lá mofando, abandonada, triste. Na alternativa C, para o narrador, o tempo se vingou da cadeirinha por ela ter sobrevivido a ele. Dessa forma, ela deveria receber um castigo, ser punida com o aniquilamento e viver em outro mundo, longe da sacristia e dos museus. Essa daqui também é falsa, pelo fato de que o narrador, ele não quer punir a cadeirinha, pelo contrário, ele quer que ela não sofra, não seja castigada pela ação de ter sobrevivido ao tempo. D. Segundo o narrador, os seres vivos evoluem para seres mais aptos ao novo ambiente que os cerca, e a cadeirinha, por apresentar formas antiquadas, não estava mais apta ao ambiente da sacristia da corte. É só a esses ambientes que se resume a sobrevida da cadeira? Não. Ela poderia ir para o museu. Então, essa daqui também é falsa. E. O narrador não demonstra seu afeto pela cadeirinha de outrora e nega a sua grandeza ao compará-la aos seres vivos e ao narrar as memórias dos tempos em que ela era companheira dos integrantes da corte. Também é falso porque o tempo todo ele lembra com carinho sobre a cadeirinha, sobre a utilidade, de como ela era e apela, devido ao carinho que ele tem pela cadeirinha, e apela para que ela se desfaça logo, para que ela morra logo. Então, a alternativa correta que traz a visão do narrador é a alternativa A. Então, observe que vocês, após lerem esse texto todo, eu recomendo a leitura do texto da cadeirinha, observem o foco narrativo do narrador, né, do autor desse texto, que utilizou para dar essa impressão sobre a cadeirinha, tá bom? Então, bons estudos, até a próxima aula. Não se esqueçam de fazer a lista de exercícios.
Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Marinheiro e ele está de graça e disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço!